Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 5. Para a nossa reflexão desta manhã. Enquanto os irmãos estão localizando, permitam-me saudar um casal de surdos, Marta e Clebson. Eles estão conosco, nos visitando nesta manhã. São muito bem-vindos entre nós. Marta e Clebson. Deus abençoe. Deus abençoe. Meus amados, Lucas capítulo 5, de 1 em diante, de 1 até o 11. Compartilhe a sua Bíblia com quem estiver perto, estiver próximo, para que todos acompanhem a leitura da palavra de Deus. Estejamos juntos. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entretanto, num dos barcos, que era o de Simão, entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Meus amados, que Deus aplique sua palavra aos nossos corações nesta manhã. Esta pesca maravilhosa aconteceu no lago de Genezaré. Essa porção de água da Galileia tinha 3 nomes diferentes, mas todas se referiam à mesma região, à mesma localização e à mesma porção de água, né? Conhecido também como Mar de Tiberíades ou Mar da Galileia. Era uma extensão de água simplesmente de 20 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura, portanto bem extensa, bem grande, né? Não era um laguinho simplesmente, mas por isso talvez fosse até conhecido como Mar da Galileia, né? Em nossos dias, este mar, alguns autores dizem que ele está um pouco deserto, mas na época de Jesus havia 9 cidades ao redor das suas margens, nenhuma delas com menos de 15 mil habitantes, então havia uma grande concentração de pessoas ao redor do Mar da Galileia, ou o Mar de Tiberíades, ou o Lago de Genezaré. Genezaré era, na verdade, uma bela planície que existia no lado ocidental desse lago, e era um lugar muito fértil. Diz o texto que Jesus, quando acabou de falar, não sabemos o que ele falou, não sabemos qual era a mensagem que ele estava pregando, o que ele estava realmente dizendo aos seus discípulos, mas houve um tempo de instrução, e ele estava ali na praia instruindo os seus discípulos, e houve um momento então em que
ele viu o barco de Pedro e falou: Pedro, permita-me entrar aqui nesse barco. E ele entrou, sentou-se no barco e fez do barco a sua plataforma, o seu púlpito, e continuou então pregando e ensinando aquela multidão que estava ali. Então, como disse, o que Jesus estava ensinando nós não sabemos. Qual era o seu ensino nós não sabemos. Mas sabemos que Jesus estava de fato ensinando aos seus discípulos e ensinando a uma grande multidão. Aquela pesca foi uma manifestação da glória de Deus. Uma manifestação da glória de Deus. Os milagres que Jesus operou foram manifestações da glória de Deus. Em João, no Evangelho de João, os milagres de Jesus não são descritos como milagres, mas sinais da glória de Deus. Sinais da glória de Deus. É interessante que o primeiro deles, que aconteceu num casamento em Caná da Galileia, que foi justamente a transformação de água em vinho, diz o texto em João capítulo 2, que assim em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. Ele manifestou a sua glória através dos seus sinais, através dos seus milagres. E João capítulo 1, verso 14, vai nos dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O verbo habitar aqui tem a ideia de tabernacular, e traz a ideia do tabernáculo que fora erguido no deserto e fora instrumento de manifestação da glória de Deus. O tabernáculo erguido no deserto, enquanto o povo caminhava entre o Egito e a terra de Canaã, foi um instrumento de manifestação da glória de Deus. O povo via a glória de Deus naquele lugar. E Jesus, quando veio a este mundo, o Verbo se fez carne, o Deus maravilhoso tornou-se homem, tornou-se gente como nós, e vimos a sua glória, disse João, como a glória do unigênito do Pai. Jesus manifestou a sua glória através da sua vida, através do seu caráter, através dos seus ensinos e através dos seus milagres, através dos seus sinais. Sem dúvida alguma, é maravilhoso ver Deus agindo. É maravilhoso ver Deus realizando a sua obra nos nossos dias. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Neste caso, a pesca foi maravilhosa porque foi uma obra de Deus. Uma obra de Deus, não foi obra humana. Deus agiu, interveio e manifestou a sua glória naquele momento, naquela circunstância, para ensinar algumas verdades aos seus discípulos, para nos ensinar algumas verdades que precisamos guardar em nossos corações. Como é maravilhoso ver Deus agindo. Como é maravilhoso poder dizer, como o salmista, foi Deus quem fez isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Como é maravilhoso ver a sua obra em nosso meio. Como pedimos a Deus para que Ele realize as suas obras entre nós, para que Ele realize a sua obra em nosso meio e manifeste a sua glória ainda hoje entre nós, fazendo aquilo que nós não podemos fazer, fazendo aquilo que somente Ele tem condições de fazer. Entretanto, se essa tem sido a nossa oração, se esse tem sido o nosso desejo, vejamos algumas condições para que vejamos a glória de Deus em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa igreja, em nosso meio. A primeira condição é que Deus manifesta a sua glória mediante a nossa limitação humana, mediante a limitação humana. Jesus dá uma ordem a Pedro: Pedro, lance as redes, vá para o lado mais fundo, para o lugar mais onde as águas são mais profundas, e lance as redes mais uma vez, e então faça isso. E Pedro responde: de que maneira? Havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, não apanhamos coisa alguma. Nós encontramos aqui Pedro e seus amigos frustrados.
Pedro e seus amigos frustrados. Eu tenho aprendido algumas expressões pernambucanas desde que aqui cheguei, né? Uma delas é pense. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim: pense, pastor, numa situação assim, né? Então, pense num pescador frustrado. Pense num pescador que terá que passar na peixaria para levar peixe para casa, porque não conseguiu pegar nada. Pense num pescador frustrado. Que tristeza! E detalhe, não foi uma pescazinha não, ele passou a noite inteira. Passou a noite toda trabalhando e não pescou nada. Já estava lavando as redes, já estava preparando para guardar as redes. Uma noite inteira sem dormir, uma noite inteira trabalhando. Pense na frustração daquele pescador. Para um pescador não existe coisa pior do que não pegar peixe. A maior tristeza no pescador é não conseguir pegar peixe algum. Passar a noite inteira sem pegar nada é uma grande frustração. Nem sempre nossos sonhos e nossos objetivos de vida são alcançados. Nem sempre alcançamos nossos objetivos e nossos sonhos no tempo e no prazo que nós gostaríamos. E o resultado, quando isso acontece, se chama frustração. É possível que você se encontre frustrado neste exato momento. Frustrado talvez consigo mesmo. Frustrado talvez com o seu casamento. Frustrado talvez com a sua família. Frustrado talvez com a sua carreira profissional. Eu não sei, eu não conheço o seu coração. Mas lembre-se que uma condição básica para a manifestação da glória de Deus é o reconhecimento da nossa limitação humana. Reconhecermos o quanto somos limitados. O quanto somos limitados. E o quanto precisamos, o quanto carecemos da graça de Deus. Da graça do Senhor. Quanto precisamos. Sexta-feira à noite estava compartilhando a palavra de Deus na casa de uma pessoa aqui que mora bem perto da nossa igreja, a convite de um membro da nossa igreja. Estávamos lá num grupo de convidados, cerca de umas 40 pessoas, mais ou menos. Depois da devocional aqui no coro, eu e minha esposa fomos para lá e foi um momento muito gostoso, muito agradável. Eu estava compartilhando com eles o Salmo 103 e alegria ver aquela família inteira decidindo seguir Jesus no final daquele culto. Louvado seja Deus por isso. Porque Deus manifestou a glória na vida daquele moço, curando de uma leucemia. Para a glória de Deus, Deus manifestou a sua glória na vida daquele senhor. Estava compartilhando com eles justamente Salmo 103, verso 14, onde o salmista diz que Deus conhece a nossa estrutura e lembra-se que nós somos pó. Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece a cada um de nós melhor do que nós mesmos. Ele sabe exatamente onde está doendo, Ele sabe exatamente onde estão os nossos problemas, quais são as circunstâncias que envolvem a nossa vida. Ele nos conhece muito bem, mas o detalhe é que nós não conhecemos, não nos conhecemos tão bem assim. Se Deus nos conhece bem, sabe até onde a gente pode suportar, muitas vezes nós não sabemos. Muitas vezes não sabemos, não reconhecemos a nossa limitação humana e não vivemos na total dependência de Deus. E não buscamos a Deus, não damos uma oportunidade a Deus para agir, para intervir. É normalmente quando os nossos recursos terminam que Deus age. Porque o fim do homem é o início de Deus. Quando os nossos recursos terminam, é justamente nesse momento que Deus age, que Deus faz a sua obra. A argumentação de Pedro reflete simplesmente uma perspectiva humana. Ele diz: Senhor, já trabalhamos a noite inteira, ou seja, não há mais nada o que fazer, já estamos exaustos, já estamos cansados, não temos mais o que fazer. Mas a palavra de Jesus reflete a perspectiva divina. A palavra de Pedro, a perspectiva humana. A palavra de Jesus, a perspectiva divina.
Em muitas situações enxergamos os nossos problemas apenas pela ótica humana e nos esquecemos de ver pela perspectiva divina, pela ótica divina, ou seja, como é que Deus vê a situação, como é que Deus contempla essa situação. É possível trabalhar a noite toda sem resultado? Sim, é possível. É possível. A noite representa um período de luta, um período de trabalho, um período de empenho em uma determinada direção, buscando a solução de alguma circunstância, entretanto, sem resultado. Sem resultado. Salmo 127, versos 1 e 2, esses dois versos nos dizem que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. É possível que você esteja trabalhando durante um bom tempo sem ver o resultado que você gostaria. É possível que você esteja se empenhando durante muito tempo na luta contra uma enfermidade, ou até mesmo na luta pela conversão do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, na luta pela obtenção de um emprego ou de um estágio. É possível que você esteja numa luta muito grande para a solução para o seu casamento, para que o seu casamento encontre saúde. Os discípulos trabalharam a noite toda sem o Senhor. Quando Jesus entrou no barco, tudo foi diferente. Quando Jesus entrou no barco, tudo foi diferente. Nessa pescaria, a experiência e a habilidade do pescador não foram suficientes. Os recursos humanos também não foram suficientes. Não foram suficientes. Os nossos recursos humanos também não são suficientes. Nós vemos no livro de Atos, meus irmãos, como que uma igreja pobre, porque a igreja primitiva era uma igreja pobre, conseguiu abalar as estruturas do Império Romano. Uma igreja sem recursos, sem os recursos tecnológicos que nós temos hoje, sem as condições que nós temos hoje para pregar o Evangelho, essa igreja abalou as estruturas do maior império de toda a história. Com gente pobre, gente humilde, mas gente que dependia de Deus, gente que havia colocado o Senhor no barco de suas vidas. E Jesus fez toda a diferença, toda a diferença. Podemos ter todos os recursos à nossa disposição, mas isso tudo não trará nenhum resultado se estivermos pescando sem o Senhor. Sem o Senhor. Jesus faz toda a diferença. Toda a diferença. Você, meu prezado amigo, meu prezado irmão, verá a diferença de Jesus na sua vida, na medida em que você o convidar para que realmente esteja com você nos seus desafios. Paulo, enfrentando um grande problema, a respeito do qual ele se referiu como espinho na carne, orou ao Pai 3 vezes, e Deus lhe disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, Paulo disse, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Paulo chegou à conclusão de que quando ele reconhecia as suas limitações, quando ele reconhecia o quanto era fraco, limitado, ele tinha mais oportunidade de ver o poder de Deus sendo manifesto na sua vida. Ele tinha mais oportunidade de ver a glória de Deus na sua vida. Reconheça o quanto você precisa do Senhor, o quanto você depende da graça de Deus. E guarde isso no seu coração, meu irmão. O poder de Deus se manifesta na nossa limitação humana. Pelo que de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, me alegrarei
nas minhas fraquezas, nas minhas limitações, porque elas serão uma oportunidade para que eu veja o poder de Cristo manifesto na minha vida. É o que Paulo estava dizendo. Você está no fim dos seus recursos, você acha que as suas forças acabaram, você acha que já fez tudo o que poderia ter feito, como Pedro e os seus amigos. Como disse, eles estavam lavando as redes, não tinham mais o que fazer, eles haviam desistido. Você está a ponto de desistir? Dependemos do Senhor, dependemos da palavra do Senhor. A palavra de Pedro foi: nada apanhamos, não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu quero lhe dizer que com Jesus tem sim, com Jesus tem sim. A palavra de Pedro foi: nada apanhamos, não temos mais o que fazer. A palavra de Jesus é: lance as redes, lance as redes. Essa tem sido a sua conclusão. Deixe Deus agir. Você está pensando em desistir? Dê uma oportunidade a Deus. Você acha que já fez tudo o que podia fazer? Dê uma oportunidade a Deus para agir, para intervir, para fazer aquilo que somente Ele pode fazer. O que determina se você deve lançar as redes ou não, se você deve desistir ou não, é a palavra de Jesus, é a palavra do Senhor. Porque em segundo lugar, Deus manifesta a sua glória quando obedecemos a sua palavra. Quando obedecemos a sua palavra. Pedro disse no verso 5, de fato, Senhor, nós não apanhamos nada durante a noite, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Sob a tua palavra lançarei as redes. Diante dessa situação que você está vivendo hoje, meu irmão, o que é que Deus tem lhe dito? O que é que Deus tem falado? O que é que Deus tem ministrado ao seu coração? O que é que Ele já mandou você fazer que você ainda não fez? O que é que Ele já mandou você fazer e você ainda não fez? Esse tempo de adversidade que você está vivendo é um tempo de você ouvir a palavra do Senhor. Ouvir o que Deus tem a lhe dizer. É um tempo para estar mais sensível à voz de Deus, ao que o Senhor tem a lhe dizer e tomar as atitudes que Ele espera que você tome. Lance as redes sob a palavra do Senhor. É interessante que a palavra do Senhor para Pedro era uma palavra um tanto quanto absurda. Não fazia sentido algum lançar as redes depois de uma noite inteira de trabalho. Não fazia. Era do conhecimento geral também de que no Mar da Galileia o certo era pescar durante a noite. Pescar durante a noite nas águas mais rasas, onde os cardumes normalmente ficavam. Jesus manda que eles pesquem de dia e nas águas mais profundas. Era muito absurdo, era muito improvável que eles conseguissem alguma coisa. O elemento crucial naquele momento foi: sob a tua palavra, sob a tua palavra. Muitas vezes Deus vai nos dar ordens que, humanamente falando, parecem ser absurdas. Absurdas. Certo autor afirmou que todas as circunstâncias eram pouco favoráveis, mas Pedro disse: sejam quais forem as circunstâncias, se tu disseres, provaremos outra vez. Muitas vezes esperamos que o momento não é oportuno. Se esperarmos que as circunstâncias sejam perfeitas, nunca começaremos. Se quisermos um milagre, devemos cumprir com o que Jesus nos manda, embora se trate de algo impossível, embora se trate de algo absurdo aos olhos humanos, mas se o Senhor está mandando fazer, faça. Vale a pena obedecê-lo, pois é assim que vemos a sua glória. É assim que vemos o seu poder agindo na nossa limitação. Outro autor disse que mesmo sem entender o que Jesus estava fazendo, Pedro mostrou-se disposto a sujeitar-se à sua autoridade. Parece que muitas vezes nós condicionamos a nossa obediência à palavra de Jesus ao nosso entendimento.
Se nós entendemos, então nós fazemos. Não se preocupe em entender. Jesus disse certa vez aos seus discípulos: o que eu faço vocês não entendem agora, vão entender depois. E muitas vezes nós não vamos entender nem depois. Mas devemos fazer porque Jesus está mandando fazer. A posição do servo de Deus é de obediência. A posição do servo de Deus é de obedecer. Obedecer. Não se preocupe em entender, se preocupe em fazer, em cumprir o que Jesus está mandando você fazer. Identifique a sua parte no processo e cumpra-a. É muito importante, nos momentos de aflição, de dificuldades que nós enfrentamos, procurar identificar qual é a nossa parte e qual é a parte de Deus. Se nós tentarmos fazer a parte de Deus, certamente nós vamos carregar um fardo maior do que podemos suportar. Então a nossa parte é deixar que Deus faça aquilo que somente Ele pode fazer e fazermos aquilo que temos que fazer. Qual é a sua parte? A parte de Jesus foi falar com um cardume de peixes para que fosse até o lugar onde o barco de Pedro estava. A parte de Jesus foi essa. Só Ele poderia falar com os peixes: venham para cá e fiquem aqui ao lado do barco de Pedro. Só Deus poderia fazer isso. A parte de Pedro foi lançar as redes. Ele não teria visto a glória de Deus se não tivesse obedecido. Ele não teria visto a glória de Deus se não tivesse obedecido à palavra de Jesus. Se nós queremos, meus irmãos, ver a glória de Deus nas nossas vidas, nos nossos lares, nas nossas famílias, na nossa igreja, obedeçamos a palavra de Jesus. Se assim fizermos, certamente veremos a glória de Deus em nosso meio. Faça a sua parte e deixe Deus fazer a dele. Deixe Deus fazer aquilo que só Ele pode fazer. Tentar fazer aquilo que só Ele pode fazer resulta em cansaço, resulta em frustração, resulta em esgotamento. Identifique a sua parte e faça somente a sua parte, crendo que Deus fará dele, do jeito dele, da forma dele. Em nome de Jesus. Em segundo lugar, quais são as atitudes que devemos ter diante da manifestação da glória de Deus? Pedro lançou as redes, eles pescaram uma grande quantidade de peixes, fizeram sinal aos seus companheiros do outro barco, o outro barco chegou junto a eles, eles colocaram aquela grande quantidade de peixe nos dois barcos, os dois estavam a ponto de afundarem. Pedro viu a glória de Deus, seus discípulos, os discípulos de Jesus viram a glória de Deus. Quais foram as atitudes daqueles pescadores diante da glória do Senhor? O que devemos fazer quando vemos a glória de Deus? Devemos nos quebrantar diante do Senhor. Primeiramente devemos nos quebrantar. Verso 8 vai nos dizer que Pedro virou-se para Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pedro reconheceu o quanto era pecador. Ele teve uma confrontação com a santidade de Deus. Essa é a consequência da manifestação da glória de Deus. Quando vemos a glória do Senhor, vemos também o nosso pecado, vemos também as nossas limitações, vemos também o quanto precisamos da graça de Deus. Na verdade, precisamos de uma visão mais honesta de nós mesmos. Precisamos dizer a respeito de nós mesmos: Senhor, somos pecadores. Somos pecadores. Infelizmente, queridos, é mais fácil vermos os erros dos outros do que os nossos próprios erros. É mais fácil enxergar os erros dos outros do que os nossos. A W. Tozer afirmava que lamentavelmente tem surgido uma geração de crentes que acham que é possível estar em Cristo sem abandonar o pecado. É possível estar em Cristo sem abandonar o pecado. É impossível estar em Cristo e continuar pecando. João disse que aquele que está em Cristo, primeira carta de João, capítulo 3, não vive no pecado. Não vive habitualmente no pecado.
Como precisamos da glória de Jesus, da glória de Deus nas nossas vidas para vermos a nossa condição de pecadores. Como precisamos. Isso foi o que aconteceu com Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, ele foi ao templo, e diz o texto, no capítulo 6 do profeta Isaías, que ele viu o Senhor, e viu a glória do Senhor, e os anjos voando de um lugar para o outro, e clamavam e diziam: grande, grande é o Senhor, a terra inteira está cheia da sua glória. E ele disse logo a respeito de si mesmo: ai de mim, Senhor, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu não sei o que ele estava se referindo a lábios impuros. Eu não sei se é porque ele era uma pessoa acostumada a falar palavrão, ou se era uma pessoa acostumada a fazer maledicência, a fazer fofoca dos outros. E ainda disse a respeito do seu povo: eu sou do mesmo jeito do meu povo. Mas ele viu o seu pecado quando viu a glória de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, melhor conhecemos a nós mesmos. Se você quer conhecer-se melhor, aproxime-se mais de Deus. Você verá Deus e verá a si mesmo, porque Deus é como um espelho. A sua palavra é como um espelho que reflete a nossa realidade, que reflete o pecado, reflete aquelas áreas da nossa vida que precisam ser abandonadas e tratadas e modificadas pela mão de Deus. Davi, no Salmo 51, afirmou que é um coração contrito e quebrantado Deus não desprezará. Quebrante-se na presença do Senhor. É interessante perceber que a forma de reagir ao sucesso é uma indicação de um verdadeiro caráter. Ao invés de trazer a glória para si mesmo, achando que era o melhor pescador da Palestina, Pedro se quebrantou diante de Jesus e reconheceu que era um pecador. A forma de reagir ao sucesso, disse Warren Wiersbe, é uma indicação do verdadeiro caráter. Ele não trouxe glória para si, pelo contrário, quebrantou-se, prostrou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Diante da manifestação da glória de Deus, nós precisamos desse quebrantamento. Diante da manifestação da glória de Deus, precisamos renunciar a qualquer coisa que nos impeça de viver na perspectiva de Deus. O verso 10 vai nos dizer: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Jesus mostrou a Pedro uma nova perspectiva de vida. O Senhor também tem novas perspectivas de vida para você, para que você experimente essas novas perspectivas que Deus tem para você e para a sua vida. Você precisa largar as suas redes. Mas é interessante perceber que Pedro e os seus amigos não largaram simplesmente as redes. Eles largaram 2 barcos cheios de peixe. Eles deixaram para trás as redes, deixaram para trás 2 barcos cheios de peixe, que talvez tenham servido àquela multidão que estava ouvindo a mensagem de Jesus. E dali em diante eles foram atrás de Jesus, para um discipulado de tempo integral, para seguirem a Jesus, não apenas como espectadores, mas como discípulos do Senhor. Diz o texto no verso 11: deixando tudo o seguiram. Só conseguimos descobrir essa nova perspectiva de vida deixando tudo e seguindo o Senhor. O que é que você precisa deixar? O que é que você precisa deixar para trás? O que é que você precisa renunciar? Existe algum pecado que você precisa deixar para trás, abandonar, que está impedindo você de experimentar de fato a glória de Deus na sua vida? Sem santificação, disse o autor aos Hebreus, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá a glória do Senhor. Essa perspectiva de vida é descoberta no dia a dia de uma caminhada com Deus. Eles largaram tudo e o seguiram. Foram atrás do Mestre, tornando-se discípulos do Senhor e seguindo a Jesus com intensidade. Queremos ver a glória de Deus? Certamente queremos ver a glória de Deus. Se queremos ver a glória de Deus,
obedeçamos a sua palavra. Sob a tua palavra lançarei as redes. Sob a tua palavra farei isso, farei aquilo. Quebrantemo-nos e renunciemos a tudo que nos impede de ver a sua glória. Que Deus manifeste a sua glória na sua vida, na sua família, no seu casamento, na sua profissão, nos seus negócios, na nossa igreja e na nossa nação. Que Deus, para tanto, nos ajude e nos abençoe. Amém. Queria convidá-los para cantarmos neste momento. Tua voz escuto a convocar-me. Pronto estou e vou te obedecer. Nesta senda vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. O que sou e tudo o que possuo eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. É o hino 478 do Inário para o Culto Cristão. De pé, cantemos ao Senhor nosso Deus. Nós vamos cantar a segunda estrofe. Enquanto estivermos cantando, gostaria de convidar aquelas pessoas, aqueles irmãos e amigos que estão conosco nesta manhã, que queiram vir à frente para um momento específico de oração. Talvez você esteja cansado, já tendo empregado todo o seu esforço, já não sabendo mais o que fazer. Talvez tenha trabalhado a noite inteira, a noite toda. Talvez tenha feito tudo, você acha hoje que já fez tudo que poderia fazer para resolver os seus problemas. Mas você quer ouvir a palavra de Jesus. Você quer obedecer a palavra do Senhor e quer viver na perspectiva do Senhor. Se esta é a sua realidade, se esta é a sua necessidade, e quando estivermos cantando a segunda estrofe, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós estaremos aqui juntos nesse momento de oração. Traga no seu coração o seu problema, a sua necessidade, a circunstância que você está vivendo com a sua família neste momento, no seu casamento, na sua vida profissional, seja o que for. Traga agora aqui diante do Senhor. Nós estaremos orando ao final deste lindo hino e apresentaremos ao Senhor a sua necessidade. Vamos cantar? Pode deixar do seu lugar agora e vir lá da galeria, aqui de baixo.
Cantemos mais uma vez a primeira estrofe. Essa letra que acabamos de cantar reflete muito bem aquilo que aconteceu com Pedro. Muito bem. Quero ser um instrumento usado por ti. Vou te obedecer. Ele largou tudo para obedecer a Jesus. E foi de fato um instrumento usado por Deus, para a glória de Deus. Na sua primeira mensagem, simplesmente 3.000 pessoas se converteram no dia de Pentecostes. 3.000 pessoas conheceram Jesus, se arrependeram de seus pecados. Você quer largar as redes, largar o barco, largar os peixes, largar os peixes. Largar os peixes representa largar a renda. A rede é o instrumento de ganhar a renda. O peixe já é o resultado, é a renda propriamente dita. Você quer largar tudo para dizer: Senhor, eu estou aqui e eu vou te obedecer. Eu não consigo mais. A minha vida não tem sentido fora da tua vontade. Então eu quero largar tudo para te obedecer. Eu me rendo totalmente à tua vontade e ao teu propósito para a minha vida. Esse é o desejo do seu coração? Você quer sair do seu lugar e vir aqui à frente para a gente orar também? Nós vamos cantar a segunda estrofe, irmão Apolônio. Enquanto isso, se você quer também, não apenas colocar diante de Deus os seus problemas, as suas necessidades, mas você quer largar as redes, largar o peixe, largar o barco, para dedicar-se integralmente àquilo que o Senhor quer fazer em você e através de você, sai do seu lugar e vem aqui à frente, nós queremos orar por você também. Mais alguém? Pode vir. Nós vamos ajoelhar nesse momento, aqueles que puderem se ajoelhar, nós vamos ajoelhar. Os discípulos se prostraram diante de Jesus, nós vamos fazer exatamente aquilo que aqueles discípulos fizeram naquele momento. Se você não puder se ajoelhar, mantenha-se de pé ou sentado. Pai Celeste, Deus bendito, assim como Pedro
e os teus discípulos fizeram, nós nos prostramos agora diante do Senhor. Reconhecendo que somos pecadores, Pedro disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Somos pecadores e dependemos inteiramente da tua graça. Para vermos a tua glória, Senhor, em nosso meio, nós dependemos totalmente da tua graça. E por isso clamamos, Deus, a tua intervenção na situação que cada um aqui à frente está vivendo. Eu não sei o que se passa no coração dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, mas tu sabes melhor do que eles mesmos. Ó Deus, venha ao encontro das suas necessidades. Talvez alguns estejam dizendo nesta manhã: Senhor, já trabalhamos a noite toda, não tem mais o que fazer a não ser lavar as redes e guardar, recolher o barco. Senhor, tem misericórdia, ministra, Pai, uma palavra de esperança, ministra uma palavra de encorajamento aos meus irmãos e às minhas irmãs aqui. E, ó Deus, que eles obedeçam a tua palavra e vejam a tua glória em suas vidas, em seus casamentos, em suas famílias. Que nós, por consequência, vejamos a tua glória na tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor. Faz, ó Deus, esta obra que somente tu podes fazer. Ajuda-nos a identificar qual é a nossa parte. Certamente a nossa parte é nos quebrantarmos diante do Senhor, é dobrarmos os nossos joelhos em oração. A nossa parte é obedecer a tua palavra, não apenas acumular conhecimento, mas obedecer a esta palavra. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, ajuda-nos a fazer a nossa parte, enquanto esperamos e descansamos no Senhor, quanto à tua parte. Em nome de Jesus. Contempla também os teus filhos que estão aqui à frente, largando o barco, largando as redes e largando os peixes também, deixando tudo para trás, para seguir Jesus integralmente. Ó Deus bendito, toma os teus filhos nas tuas mãos e abençoa-os com uma caminhada, com uma nova perspectiva de vida daqui para frente, na total dependência do Senhor. Contempla, Pai, a renúncia dos teus servos, ó Pai, a qualquer coisa que os impeça, Senhor, de seguir o Senhor, de fazer a vontade do Senhor. Deus bendito, toma-os em tuas mãos. Guarda-os, ó Deus, nesta trajetória, nesta caminhada, e abençoa-os poderosamente com o teu poder. Nós te pedimos, ó Deus, contempla-nos aqui. Tu sabes exatamente quais são as circunstâncias que cada um dos teus filhos aqui, ó Deus, reunidos, está vivendo. Venha ao encontro dessas necessidades e manifesta a tua glória em nosso meio. Nós te pedimos que nos leves em paz aos nossos lares, para uma tarde muito abençoada em família, concedendo-nos a alegria de estarmos juntos hoje à noite, às 19 horas, para mais um tempo de culto, de adoração e de celebração ao nome do Senhor nosso Deus. Dirige-nos em tudo e abençoa-nos em tudo. Todo o restante deste dia é o que nós te pedimos e te rogamos em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém e amém.